A locomoção é uma batalha diária. São ruas e calçadas esburacadas, com desníveis e sem espaço para passar com segurança. Além disso, os estabelecimentos, em sua maioria, não possuem rampas ou elevadores. Tem ainda a falta de comunicação sonora, que auxilia pessoas cegas, em braille e libras, para pessoas surdas. Geisa é engenheira de software. Ela nasceu com uma doença degenerativa nos olhos, chamada glaucoma congênito. Ela enxergava apenas com um olho, mas os médicos diagnosticaram o futuro de Geisa. Então, na época, já falaram para os meus pais, olha, a sua filha vai ficar cega em algum momento da vida. Então, prepara ela para isso. E os meus pais, assim, com certeza, obviamente no início foi um baque, né? Porque então eu não lembro, mas com certeza eles viveram um baque, mas a minha criação em si foi maravilhosa. Eu falo que, assim, a metade da pessoa que eu sou hoje, em termos de autonomia, independência, segurança, protagonismo, tudo veio da minha mãe e do meu pai. Porque eles me ensinaram a ser uma pessoa capaz. Então, desde nova, eu fui instruída a não fazer da minha deficiência algo que fosse me impedir de chegar onde eu quisesse. Ela perdeu a visão com 13 para 14 anos. Mesmo sabendo que isso ia acontecer em algum momento da vida, Geisa encontrou em outras pessoas o que ela precisava para construir sua nova vida. Por eu saber que eu ia ficar cega, eu já vivia em um contexto com outras pessoas cegas. Então, eu estava matriculada numa escola que tinham crianças com baixa visão e cegas. Então, isso me ajudou muito a encarar o meu momento de perda como algo natural. Até porque já tinham crianças mais velhas que já tinham passado por esse processo e estavam bem. Então, assim, ter essa representatividade nessa fase da minha vida foi muito importante para mim, sabe? Porque eu via outras pessoas que também eram cegas e que faziam tudo. Eu falava, não vai mudar nada para mim, eu só vou ficar cega, tá bom, vida que segue. De lá para cá, só foram conquistas, mas regadas de muitas barreiras. Falando um pouquinho ainda do meu passado, a parte acadêmica foi muito difícil, então eu sofri muito para estudar. Antes, até hoje, na verdade, a gente não tem muito material acessível, ou seja, livros em braille ou digitalizados. Por muito tempo, as editoras negavam o acesso ao livro digital, né, para pessoas com deficiência visual que utilizam leitor de tela. Então, a gente tinha todo um trabalho de pegar o livro, escanear, imprimir. Isso não era barato, tinha muita mão de obra. E nossa, assim, era toda vez que eu precisava de um livro ou começava o ano na escola, era muito difícil. Todo esse processo acadêmico, para mim, foi uma luta. Ainda na época de faculdade, ela relembra cenas constrangedoras. Por conta dessa questão de materiais e também, muitas vezes, pela falta de preparo dos professores, né? Muitos me viam na sala de aula e falavam, meu Deus, o que eu vou fazer com você? Eu falava, me ensinar. Então, por vários momentos eu passei por situações constrangedoras nesse sentido de não ter profissionais preparados para lidar com a minha deficiência, né? E materiais também para que eu conseguisse me desenvolver como qualquer outro aluno, né? Que capacidade eu tinha, só precisava de material adaptado. A psicóloga Liliane explica a importância de saber lidar com o portador de qualquer tipo de deficiência. A abordagem é o primeiro passo para a inclusão social. O que a gente também sugere é sempre assim, espere que ele te peça ajuda. Trate os deficientes como eles são, pessoas iguais a nós, com uma limitação. Nós não precisamos acrescentar limitações às já existentes. Ou seja, como essa moça que falou com você, ela é deficiente visual, não deficiente mental. Ela ouve, ela pode responder, ela raciocina, ela pensa, ela pode ser formada, etc. Ela só não enxerga. E eu não quero minimizar esse só não enxerga, dizendo que isso não é importante. Isso é terrível. Mas ela não enxerga, mas ela tem
Além de tudo, os outros sentidos, inclusive muitos deles bastante aprimorados para poder, de alguma forma, compensar essa limitação. Geisa fala que hoje a vida está um pouco mais acessível na capital paulista, mas ainda há uma desafiadora parcela de obstáculos a ser enfrentada. Em se tratando, né, de hoje, o mundo está cada vez mais tecnológico. Isso tem dois lados dessa moeda, né? Primeiro que hoje a gente faz tudo pelo celular, a gente consegue fazer compra pelo celular, a gente consegue pagar conta pelo celular. Só que nem todos esses aplicativos, né, e esses serviços, eles estão disponíveis para as pessoas que utilizam leitor de tela, como eu, né? Então, assim, o mundo ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo, quando não é pensada na acessibilidade, na inclusão de outras pessoas, né, de pessoas diversas, ele está ficando cada vez mais excludente também. Então, existem várias redes sociais, por exemplo, que eu não consigo utilizar porque não são acessíveis. Existem vários sites de compra de passagem. Se eu quiser viajar hoje, eu trabalho, eu posso pagar minha passagem de avião. Mas eu não consigo necessariamente comprar na companhia mais barata, porque o site não é acessível. Então, isso é um problema que a gente que tem deficiência visual enfrenta diariamente. Essa a gente chama de barreira tecnológica, né? É a barreira do sistema que não foi pensado, da aplicação que não foi pensada para a pessoa com deficiência que usa leitor de tela. Geisa é extremamente ativa, ama esportes. Um dos favoritos é jogar futebol e ela coleciona medalhas, mas ainda não consegue ter uma vitória completa. O futebol de cegos, ele era só para homem, né? Então hoje eu faço parte, por gostar muito de esporte, sempre gostei de assistir futebol. Amo viajar, ler, amo sair para comer. E essa coisa, né, de estar sempre nos espaços é muito interessante, né? Porque a gente percebe que nem todos os espaços, né? A gente falou dos espaços digitais, né, que não estão prontos. E os espaços físicos também não estão, né? Eu que vivo, né, consumindo arte, eu sinto muita falta desse acolhimento nos espaços, nos teatros. A gente ainda tem pouquíssimas peças com audiodescrição. E falando também das pessoas surdas, né, com tradução em Libras. A pessoa com deficiência ainda encontra muito preconceito por onde passa. O que se vê é a falta de conhecimento e até mesmo de empatia por outras pessoas, empresas e comunidades. As pessoas não enxergam a gente como um público, demonstra que as pessoas não enxergam a gente como um consumidor em potencial, sabe? Então isso é triste, cara, isso é bem triste, mas eu acho que a gente está aí para fazer barulho e poder mudar isso. Segundo o último censo do IBGE, existem no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Eu não acho que o mundo está acessível, está preparado. E eu digo mais, eu acho que a minha deficiência ela se agrava por conta da falta de acessibilidade que existe no mundo. E no mundo eu falo tudo, nos espaços tecnológicos, né? Nos espaços digitais, nos espaços físicos, nas pessoas, né, que não estão preparadas para lidar com pessoas diversas. Então, assim, acho que ainda falta um caminho. A gente já percorreu um caminho, sabe? Acho que a gente já evoluiu, mas acho que tem um caminho muito longo ainda para a gente percorrer.